Paz e graça para você ligado no blog, muito obrigado pela sua audiência. O meu pedido de sempre é que você divulgue o nosso trabalho, né? Hoje eu vou tentar responder a algumas perguntas que têm sido feitas nos últimos dias a respeito do suicídio de cristãos. Você já sabe o motivo dessa curiosidade, né? E que não é nova, é antiga. E sobre o suicídio, irmãos, eu percebo claramente uma desinformação muito grande. Não é pequeno o número de pessoas que entende que a Bíblia ensina que o suicida vai direto para o inferno, perde a salvação porque tirou a própria vida. Muita gente crê assim, mas essa não é uma doutrina bíblica. Eu sei que eu estou chocando algumas pessoas, mas a Bíblia não ensina isso. Não ensina isso. Essa é uma doutrina, na verdade, kardecista. O espiritismo kardecista é que tem esse pensamento e que também bebeu em águas de outro tipo de religião, né? Mas o catolicismo durante um bom tempo manteve esse entendimento, tanto é que no passado não havia missa de sétimo dia para o suicida. Os próprios judeus enterravam os suicidas fora, na periferia do cemitério. Então, essa ideia de que o suicida tem que ser punido de algum modo e que Deus o joga no inferno não é nova, mas ela não é bíblica. Quer dizer que não tem problema em se suicidar? É lógico que tem, né? O que eu estou dizendo é que a ideia que todos nós, ou quase todos nós temos, e que quem comete suicídio vai direto para o inferno, perde a salvação, não é uma ideia bíblica. E o raciocínio não é difícil de entender. Eu sei que muita gente está pensando assim, mas está escrito que aquele que destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. E esse texto está escrito mesmo, né? E o templo do Espírito Santo é o nosso corpo. Então aquele que destruir o próprio corpo, Deus o destruirá. Isso está na Bíblia. Mas quem destrói o próprio corpo não é só o suicida. Quem não dorme direito, quem não se alimenta direito, quem não pratica exercícios, quem não cuida da saúde, também está destruindo o próprio corpo. Quem come bobagem, bebe bobagem. E aí? Né? Mas então o que é destruir o próprio o templo do Espírito Santo? É atentar contra a saúde. E Deus condena esse pecado, sim, como condena qualquer outro pecado. Imagine que eu seja um assassino, um serial killer, como falam os americanos, né? Um assassino em série. Já matei, 157 pessoas. Aí eu me converto. Sou preso, vou para a cadeia, me converto, aceitei Jesus. Eu vou para o céu. Matei 157 pessoas e vou para o céu porque aceitei Jesus. Mas se eu tirar a minha vida, uma só, a minha, eu me mato, eu vou para o inferno. Qual é a lógica disso? Eu sei que você está pensando assim, mas acontece que o serial killer teve tempo de se arrepender, fez a oração de confissão de pecados, recebeu Jesus e por isso ele está salvo. Opa, quer dizer que a minha salvação depende de eu fazer alguma coisa? Isso é salvação por obras, não pela graça. Se eu sou crente, claro, nós estamos falando de suicídio de cristãos, né? Se eu sou crente no Senhor Jesus, a minha vida está nas mãos do Senhor, e por alguma razão, que já já a gente vai abordar, eu atento contra a minha vida, não tenho tempo de me arrepender, não tenho tempo de confessar o pecado, não tenho tempo de pedir para Jesus entrar na minha vida de novo, eu vou para o inferno? Isso é salvação por obras. Veja bem, quem atenta contra a sua própria vida, sendo cristão, é porque não está no seu juízo perfeito. E isso é possível acontecer. A gente tem visto. Não é porque a pessoa é pastor, pastora, cristão, dedicado e tal, que ela não está sujeita a angústias da alma. A gente vê isso nos Salmos. O salmista clama desesperadamente porque ele está com temores terríveis na alma. E se ele não for ajudado, até Jesus precisou de ajuda. Lembra disso? Lá no Getsemane,
O Senhor Jesus ficou terrificado diante daquilo que aconteceu. O evangelista Marcos usa uma palavra fortíssima, apavorado, tomado de temores até a morte. E ele pediu 2 vezes ajuda aos apóstolos. Ele não queria, não podia, ele precisava de ajuda, de abraço, de contato físico, de calor humano. Os apóstolos estavam dormindo. Então um anjo foi consolar o Senhor Jesus. Se por alguma razão o cristão é tomado desse pavor e atenta contra a sua própria vida, ele não está no seu juízo perfeito. E Deus julga isso perfeitamente. Ele está doente. Infelizmente, pôs fim à vida. Mas isso não põe fim à salvação. A obra de Cristo é perfeita. Você sabia que existem remédios que, inclusive na bula aparece, que induzem ao suicídio? Pois é. Há pessoas que atentam contra a própria vida por causa de problemas bioquímicos. E Deus leva isso em consideração. É evidente que a minha palavra não quer incentivar ninguém a pôr fim à própria vida, de jeito nenhum. Longe disso, Deus sabe. Porém, a minha preocupação é com os familiares de quem se suicidou. Eu já lidei com alguns. Eles ficam apavorados, desesperados, pensando que o ente querido, que amava Jesus, que caminhava com eles para a igreja e que por um momento de fraqueza pôs fim à própria vida, perdeu a salvação. Não, não perdeu não. Se a pessoa estava salva, continua salva. A morte do Senhor Jesus Cristo garante que essa pessoa vai ressuscitar para a vida eterna. Assim como todos aqueles que mentem, que são vaidosos, que difamam com a sua língua, que cobiçam com os olhos, que adulteram, que roubam e que depois entregam a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Todas essas pessoas, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios, estão salvas, apesar do que fizeram e apesar do que eram. O suicida também. Ele é um pecador como outro qualquer. E as chagas do Senhor Jesus, conquistadas na cruz, nos livram da condenação eterna, mesmo nessa circunstância extrema. Repito, meu objetivo não é incentivar ninguém ao suicídio, é apenas consolar e ensinar o que a Bíblia diz. Quem está em Cristo está salvo. Jesus disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entre em condenação. Passou da morte para a vida. Deus me livre de um impulso como esse de pôr fim à própria vida. Mas se por acaso um dia eu adoecer da mente, não souber o que eu estou fazendo, ficar fora de mim e me matar, eu estarei com o Senhor para sempre. Porque Ele morreu no meu lugar para me dar a vida eterna. Se isso aconteceu com um querido seu, tenha certeza, a salvação não foi perdida por causa do suicídio. Um ósculo santo, Deus abençoe.